hoje em dia é urgente até tomar consciência dessa questão da sustentabilidade, porque o mundo parece encaminhar para numa direção bastante perigosa, né? Parece que nós estamos viajando num trem alucinado, sem controle. Então, eu acho que é hora de realmente parar para pensar e tomar medidas, sabe? É uma coisa difícil, porque cada país é um país, cada governo é um governo, cada um faz o que quer. Mas o destino do planeta, quer dizer, o planeta é de todos. E muitas dessas coisas influem sobre a natureza em todos as dimensões, porque, inclusive, a possibilidade, o crescimento da população da Terra, que estão calculando em 10 anos, 20 anos, uma coisa quase insustentável do ponto de vista do desenvolvimento do planeta, quer dizer, dos recursos que o planeta dispõe. Eu acho uma coisa bastante grave. Eu acho que é hora, de fato, de discutir essas coisas. O que é necessário, de fato, é tomar consciência da gravidade dessas questões, como o desenvolvimento industrial, o crescimento econômico sem limite, sem controle. Eu acho que é necessário tomar consciência da gravidade dessas questões e que, tanto no plano nacional como no plano planetário, são questões muito importantes. E eu tenho medo de chegar num ponto sem volta, compreende? São muitos problemas. Uma das coisas que me preocupam é o problema da energia nuclear. Eu tenho realmente, depois desse último desastre que houve no Japão, realmente eu fiquei escandalizado com o fato de que as pessoas constroem usinas caríssimas, incluindo no custo a possibilidade do desastre nuclear na própria... Quer dizer, então é como se eu pegasse, construísse uma bomba de alto poder explosivo, pusesse debaixo da minha cama. Eu não sei que hora ela vai explodir, mas que ela vai explodir, vai. Então é uma coisa que é previsível. Pode acontecer que Angra 1, Angra 2, nossas usinas aí, não aconteça nada com ela. Mas pode acontecer, porque lá no Japão também eles não achavam que ia acontecer. E foi uma falha humana, quer dizer, nem sempre a falha é técnica, quer dizer, não, mas a gente tem o cuidado, mas de repente o ser humano, ele pode falhar a qualquer momento, qualquer um de nós, até por um acidente, por uma coisa acidental pode ocorrer, só que as consequências são terríveis, quer dizer. Então eu acho que não vejo porquê um país como o Brasil, com sol o ano inteiro, um continente ensolarado, por que não desenvolver energia solar? Por que não desenvolver energia eólica? Por que não tratar também de desenvolver de maneira mais racional a energia hidráulica e tal? Quer dizer, para nós, então, eu acho que a energia nuclear é uma coisa fora de propósito, sabe? Acho que o que pode fazer é exatamente educar as pessoas. Começar pelas crianças, mostrar a importância desses problemas, para que as pessoas tenham consciência, porque, veja bem, eu tenho a tese de que a vida é inventada. O homem, ele inventa a vida, é ele que inventou. Ele não inventou a natureza, mas a vida, a cidade, todo o mundo humano em que ele vive é uma coisa que ele inventou e ele criou. Então, ele pode mudar, ele pode fazer diferente, compreende? Porque isso é uma coisa que ele fez. Compreende? Não é uma coisa que está prevista, está escrita, tinha que ser assim, não é irreversível, compreende? E se a gente toma consciência das coisas, pode mudar o rumo. Agora, para isso, eu acho que a dificuldade está que muitos desses problemas são problemas planetários.
Não adianta um país sozinho tomar a decisão, quer dizer, é necessário que, de fato, uma consciência global se imponha e que se compreenda a necessidade, de um lado, de educar as crianças, de educar a juventude, para que a geração que vai amanhã tomar conta das coisas tenha consciência do problema, mas, ao mesmo tempo, ter algum órgão de decisão mundial, global, compreende, que possa influir de fato no rumo das coisas. Isso é o mais difícil. Eu acho que o grande problema, um dos maiores problemas dessa questão é da decisão que tem influência planetária. Eu acho que isso é o mais importante, é o mais difícil. É evidente que todo artista, todo poeta, implicitamente ele tem a consciência dessas questões. Começa que a atividade dele, a preocupação dele, a coisa que ele cria, não influi negativamente sobre nada. Compreende? Pelo contrário, quer dizer, o que ele traz é alegria, o que ele traz é a possibilidade das pessoas amarem a vida, e isso é que é, no fundo, o conteúdo da arte nas suas diferentes manifestações. Então, nesse sentido, eu acho que a poesia só ajuda a sustentabilidade.